Tudo bem, Eliane? Bom dia. Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes. Hoje, aliás, Raíssen de férias, viu? Que bom! Conta e risco dele. nosso aqui no horário hoje. Hoje e os próximos dias, né? Ô, Eliane, vamos falar um pouquinho dessa agenda do TSE e a cadeira sendo assumida por Carmen Lúcia. O que isso pode representar também sobre pesos e contrapesos, sobre o perfil também, né, do colegiado do TSE? Olha, primeiro é preciso dizer que essa posse da Carmen Lúcia vai ser uma super posse. É a segunda vez que ela assume a presidência do TSE, foi a primeira mulher a presidir o TSE. Dessa vez ela vai enfrentar pela frente as eleições municipais e o presidente Lula vai, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente da OAB, e tem aí quase 300 convidados confirmados. Então vai ser um grande evento hoje às 7 da noite em Brasília. Agora, a coisa mais importante é essa, né? É a questão do equilíbrio interno do TSE, porque dos 8 ministros você tem 4 que são considerados mais, vamos dizer assim, mais pró Alexandre de Moraes e os outros contrários, né? E com a saída do Alexandre de Moraes, vem aí o André Mendonça, que foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Então você tem sim uma mudança no equilíbrio interno, né, do TSE, e você tem também uma mudança de estilo, porque sai o Alexandre de Moraes, que é muito duro, né? Eu sempre digo aqui na nossa Rádio Eldorado, o Alexandre de Moraes é o ministro mais policial, né? Mais de espírito policial do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Já a Carmen Lúcia é mais discreta, fala menos, antecipa menos suas posições, ela é muito mais, vamos dizer, cuidadosa. E ela é a única ministra mulher no Supremo Tribunal Federal, né? Dos 11 ministros, só temos Carmen Lúcia. Ela, assim, de cara já vai enfrentar um pedido de nova punição eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro já é inelegível por dois momentos. Um pela questão ali daquela reunião, né, assim, absurda, quase imoral dele com embaixadores estrangeiros para falar mal do Brasil, mal do processo eleitoral, mal das urnas eletrônicas e meio denunciar fraudes antes das eleições. É assim uma questão absurda. E também foi condenado pelo 7 de setembro no Rio de Janeiro. Mas tem outras coisas envolvendo o Bolsonaro, e isso está aí na lista, na primeira, no topo da lista de preocupações da Carmen Lúcia, as novas ações do PDT e do PT contra Jair Bolsonaro. E mais, né, a Carmen Lúcia assume com um grande debate, que é brasileiro, mas é também internacional, e isso aqui às vésperas das eleições municipais, que é a questão das fake news. Isso é, assim, uma questão de honra para o Alexandre de Moraes, que se bateu muito pela regulamentação das redes, mas o Senado aprovou, a Câmara trancou na gaveta, e está tudo muito incerto sobre a questão das fake news. E a Carmen Lúcia vai ser também muito diligente nessa questão, apesar das dificuldades, porque é uma dificuldade que é um embate entre os direitos individuais
direitos coletivos. Na minha modesta opinião, os direitos coletivos são sempre mais importantes, né? Sim. Muito bem, a gente vai seguir com a Eliane Cantanhede falando já também sobre as federações partidárias, agora 9h13. Eldorado FM. Estadão e Veja Negócios. 2 ícones do jornalismo se unem em um combo de informação para levar você tudo o que há de mais importante sobre o mundo empresarial, finanças pessoais e economia. O kit com o Estadão mais Veja Negócios chega às bancas no dia 1º de junho por apenas R$ 29,90. Garanta o seu. Trânsito na Eldorado. Marginal do Rio Tietê, sentido Castelo Branco, ainda vem mal da saída da Ayrton Senna até o altura da Ponte Cruzeiro do Sul por todas as pistas. Mais à frente, a local tem uma paradinha na altura da Ponte do Limão e Expresso Central vão parar. A partir da rodovia dos Bandeirantes, a local está um pouquinho mais cheia. Entre a Anhanguera e Domingos de Souza Marques, aí melhora, e a Expresso e a Central vão ruins até o Cebolão. Para Ayrton Senna, a Expresso é a mais cheia, da Anhanguera ao Piqueri, e pela Expressa, da Dutra até a Ponte do Tatuapé. Rodízio Municipal de Veículos segue valendo até às 10 no Centro Expandido, hoje para as placas finais 1 e 2. Quer fortalecer sua carreira? Então vem para o Senac. Aqui você tem 50% de desconto nos cursos de pós-graduação. Confira condições no site sp.senac.br/pós-graduação. Quer saber? Senac. Daniele Gandolfi, especial para Eldorado. Clube do Livro Eldorado. BRGB. Tradutor de Mau Hábito, de Alana Portero. A luta identitária ela é muito importante. O problema é quando a gente fecha as pessoas nisso. Então a gente faz, pessoas trans só vão falar sobre ser trans, esquecendo todos os atravessamentos que tem. Porque a questão de classe, por exemplo, é muito importante para Alana Portero. E como o próprio capitalismo rouba o tempo de qualidade com a família dela, ela comenta muitas coisas sobre isso. A própria precarização do trabalho também. Então a gente também ter um olhar interseccional, ele é muito importante para poder abordar essas obras, porque foi o que você disse, por isso, a Alana ela vai falar de tantos assuntos ao longo desse livro todo. Muito. É um romance de formação, mas também é muito mais. Clube do Livro Eldorado, 2ª temporada, com Roberta Martinelli. Ouça às quintas, às 9 da noite, ou em podcast nas plataformas de streaming ou agregadores. Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes e dos melhores leitores. A Zerezes transformou a forma como enxergamos os óculos e agora quer mudar a vida dos ouvintes do nosso clube. Aproveite o cupom Clube do Livro 15 e garanta 15% de desconto em qualquer modelo. Design para você dizer tudo só com o olhar. Zerezes, até dói chamar de ótica. Jornal Eldorado. Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede conversando conosco de Brasília. Eliane, você deu uma pincelada aí sobre as eleições municipais, né? E alguns desafios que vêm pela frente. Queria te ouvir sobre as federações partidárias, como é que elas estão se organizando e vão se organizar. A gente sempre fica imaginando nessa polarização muito ácida que a gente está vendo no Brasil entre bolsonarismo de um lado, o lulismo de outro, né? Como é que ficam os partidos médios? Né, o PSDB, por exemplo, que foi um grande partido, né, teve o presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, Plano Real, etc., etc., hoje é um partido médio, com menos de 20 deputados. E aí a nossa coluna do Estadão trouxe uma informação muito interessante, que são 3 partidos que querem, que hoje tem menos de 20 deputados e que querem chegar a 100, mas só chegam a 100 juntos, né, que são o PSDB, o Cidadania e o Solidariedade. Mas tem um problema importante, que é Pernambuco, né? Segundo a coluna do Estadão, né, a governadora, que é a Raquel Lira, é do PSDB, mas ela bate de frente, né? A principal adversária dela é
a Marília Reis, que é exatamente do Solidariedade. E aí, como é que fica? Como é que você pode fazer uma federação partidária para atingir, né, com esses 3 partidos juntos, 100 deputados, se em Recife, por exemplo, que é uma capital importante, né, uma capital importante no Nordeste e no país, né, os 2 partidos batem de frente. Então, a possibilidade agora é de que, passadas as eleições, se você vai ter 2 opções, ou fecha a federação e a Marília Reis e a Raquel Lira se entendem, mas olha, vem aí a guerra pelo governo do Estado em 2026, ou a Raquel Lira aproveita o ensejo e dá um passo que ela vem estudando há bastante tempo. A gente, inclusive, já falou aqui há meses na Rádio Eldorado, o que é sair do PSDB para o PSD do Gilberto Kassab, que é um partido que vem crescendo, que foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições municipais. Então eu estou citando o exemplo de Pernambuco, né, principalmente da capital Recife, para mostrar como isso tudo impacta o tabuleiro partidário e, portanto, as eleições gerais para presidente da República, para governos, para as bancadas legislativas em 2026. Outro assunto para a gente tratar com a Eliane é sobre um depoimento bastante aguardado. Depoimento de uma peça-chave, né? O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, na Polícia Federal em Brasília. Ele é acusado de ser o mentor intelectual dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na prisão, ele escreveu um bilhete em que implorava ao ministro Alexandre de Moraes para ser ouvido. O que ele deve ter para contar, hein? Ele tem muita coisa, não só para se explicar, não só para explicar como que ele pôde ser tão falso, né? Ele era o homem de confiança da família, da mãe, das irmãs e da própria ex-mulher, agora viúva, da Marielle Franco, né? Ele era o homem confiável da polícia e, como se vê pelas investigações detalhadas da Polícia Federal, do Ministério Público, na verdade ele estava comprado pela quadrilha. O Rivaldo Barbosa é uma das grandes decepções num estado cheio de decepções, inclusive na cúpula da polícia, né? O Rivaldo Barbosa, que foi diretor-geral da Polícia Civil, né? Ele estava mancomunado com os irmãos Brazão na morte da Marielle. Então, além dele ter muita coisa para explicar a atuação dele, do crime, né? Crime, inclusive moral, que ele cometeu, né? Mas também para relatar como agiam os irmãos Brazão, né? Um que é deputado federal, o outro é da área da Justiça do Rio de Janeiro, né? Como eles se comportavam, como o crime foi armado, outros crimes que vinham sendo cometidos com o apoio dele, Rivaldo, e também outros personagens que eventualmente entram em todas essas histórias. Na verdade, a Polícia Federal tem muitas informações, continuou investigando. Agora, a investigação da Marielle e do Anderson está encerrada, mas tem vários desdobramentos e outras ações em forma de desdobramento, e tudo isso passa pelo Rivaldo Barbosa, que jogou o nome dele na lama num assassinato que é um assassinato que correu o mundo pelo envolvimento com o banditismo enquanto fazia cara de bom moço. Ficou bem marcado. A família logo depois deu aquele depoimento, né, dizendo que ele
ficou muito... Disse que o crime ia ser solucionado e tal, e depois se identificou que ele era uma das pessoas que estavam à frente aí. Eliane, tem tido bastante repercussão durante o fim de semana o caso da brasileira Fátima Boltzani. Ela foi ferida no sábado após um bombardeio na sua casa, na cidade de Sadik, no sul do Líbano. Ela está em estado gravíssimo, segundo os familiares. No sábado, a casa dela foi destruída. Uma filha de 10 anos e um filho de 9 anos estavam no local. Segundo agências internacionais, o Hezbollah diz que interceptou um drone de Israel durante os ataques deste sábado. E desde outubro a gente está vendo essa tensão, né? Israel está em guerra ali na faixa de Gaza por conta do ataque do grupo terrorista Hamas lá em outubro. E o Hezbollah, baseado no Líbano, tem apoiado o Hamas. Como é que o Itamaraty está respondendo? A família está querendo muito a transferência de todos aqui para o Brasil, né? Exatamente. O Itamaraty, né, está atuando nesse caso via a embaixada em Beirute, né, e está com foco não apenas nessa brasileira que, como você bem disse, está num estado gravíssimo, mas também dos 2 filhos dela e dos parentes dela, mas também está fazendo monitoramento de todos os brasileiros que estão nessa região conflagrada, né, e vem aí uma operação também para retirar quem precisa ser retirado de uma nova área de conflito. O Itamaraty tem uma semana cheia, né, porque tem a questão do Líbano, né, que é uma questão diplomática grave, porque registra aí a escalada da ação de Israel, né, saindo das fronteiras de Israel e da Palestina e ali atingindo os países na fronteira, mas também a questão consular, né, dos brasileiros que estão em área de risco, mas também o Itamaraty tem outras questões. Primeiro, né, o Putin, o presidente da Rússia, acaba de determinar, né, um novo ataque arrasador na Ucrânia. E tem também a eleição no México, a primeira mulher eleita no México. Ainda não tem o resultado oficial, mas aí a previsão pela boca de urna é de que esta mulher, que é a candidata do atual presidente Obrador, ganhe com em torno de 60% dos votos. Né? Então é muita coisa, e o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, com quem eu conversei longamente na sexta-feira, antes de sair da minha semaninha de folga, ele tem conversado praticamente todos os dias com o presidente Lula. Ou seja, é muita frente externa também para o Brasil. Agora que o presidente Lula está voltado para as questões internas, né, o Mauro Vieira está à frente. Ele é que está diretamente à frente das questões externas. Apesar dessa viagem de Haddad a Roma, né, vai visitar o Papa no Vaticano, será que vai conseguir convencê-lo de taxação de bilionários, Eliane? Olha, o Papa Francisco tem, né, ele tem um perfil, uma personalidade, né, um histórico de muita preocupação social, né, além das questões da igreja, as questões teológicas, o Papa Francisco sempre foi muito ligado nas questões sociais, porque ele é aqui da Argentina e ele conhece o drama social, por exemplo, das nossas Américas, particularmente aqui da nossa América do Sul. Né, o grande problema do Brasil, por exemplo, o maior problema é exatamente a desigualdade social. Então, o Papa Francisco vai ouvir e certamente vai dar aval ao Fernando Haddad nas propostas que ele vai apresentar, o ministro brasileiro vai apresentar da
do combate à fome, à miséria, à desigualdade. Lembrando que o Brasil tem frentes de negociação, por exemplo, com a França, por exemplo, com Portugal, né, exatamente nessa direção. Então, é um movimento que o Brasil está dentro desse movimento, participa desse movimento e que agora chega ao Vaticano. Mas cá para nós, né, além de tudo isso, nada mal para o Fernando Haddad ter uma foto com o Papa Francisco.